Boa tarde. Começando mais um Redação News, o jornal que liga você às notícias do cotidiano. Sou William Dandolini, direto dos estúdios Fs de gravações. Bom, pessoal, como vocês podem ter visto no jornal passado, o meu parceiro de equipe, Guilherme Doré, apresentou umas imagens e a comentou no jornal. Essas imagens são do Museu da PUC de Porto Alegre, onde a gente foi fazer uma reportagem. E eu trouxe mais algumas imagens e vou comentá-las aqui com vocês no jornal Redação News. Bom, como vocês podem ver, essa é a primeira imagem. Essa imagem foi tirada no Museu da PUC. Como vocês podem ver, é um vulcão. Eu vou falar um pouquinho sobre os vulcões. Assim. Bom, os vulcões são uma estrutura criada quando magma, gases e partículas quentes escapam para a superfície terrestre. Eles ejetam altas quantidades de poeira e gases e aerosóis na atmosfera, podendo causar resfriamento climático temporário. São consideradores os poluentes naturais. Então, poluentes naturais, por exemplo, o vulcão, ele ejeta a magma e as cinzas. Quando as cinzas vão para a atmosfera, não foi o homem que criou, isso foi a própria natureza que criou. Então é considerado uma poluição natural. Tipicamente, os vulcões têm formas de montanhas, têm formato montanhoso. Agora falar um pouquinho sobre a origem dos vulcões. Os vulcões se originam quando as placas tectônicas no fundo do oceano se abrem e formam as crateras. E essas crateras liberam o magma, formando os vulcões. Agora analisem essa próxima imagem. Bom, essa próxima imagem, como vocês podem ter notado, é o Sol. Bom, o Sol, ali onde está mostrando na imagem, aparece um núcleo, foi tirado no Museu na PUC, essa foto, aparece o núcleo e as bordas do Sol. Vou falar um pouquinho do Sol agora. A teoria do Sol, da formação do Sol, é a mesma do universo. Por exemplo, naquela época não existia nada assim, não existia sistema solar. Há uns 13 bilhões de anos não existia sistema solar. A única coisa que existia era uma nuvem de poeira e gás, composta por vários elementos químicos. Por exemplo, oxigênio, hidrogênio, gás hélio, que era o mais prejudicial. E dentro dessa nuvem tinha blocos de energia. E o que acontece? Esses blocos de energia iam crescendo, se expandindo, crescendo, expandindo. Chegou num ponto que não podia mais crescer nem expandir. Então o que aconteceu? Explodiu. E nessa grande explosão que ocorreu foi a origem do Sol. Essa é a teoria provável, né? Que surgiu o Sol. E entre o Sol, ao redor do Sol, surgiram minúsculas partículas assim dos blocos que formaram os planetas. E é isso aí sobre o Sol. Agora, analisem essa próxima imagem. Essa imagem é da origem do universo, como vocês podem ter notado, é o sistema solar. Bom, agora eu vou falar um pouquinho mais aprofundada, que é a teoria do Big Bang, sobre a origem do universo, criada pelos evolucionistas. O que é a teoria do Big Bang? A teoria do Big Bang é o que eu falei agora há pouco, que não existia o sistema solar, só existia uma nuvem de gás e poeira, composta por vários gases e elementos químicos. Por exemplo, hidrogênio, oxigênio, gás hélio, que eu falei. E essa nuvem era muita energia dentro dela. E foi se expandindo cada vez mais os blocos dentro dela. Explodiu, ocasionando uma grande explosão que foi a origem do universo. Mas também não tem só essa teoria, tem várias outras teorias. Uma teoria também que é bastante elevada, que falam muito dela, é a teoria dos cristãos, que Deus criou o universo, que Deus criou Adão e Eva, Deus criou o mundo. Essa é a outra teoria também aceita nos dias de hoje. Mas nada dessas duas teorias é provado, ninguém sabe o que realmente aconteceu. É só duas teorias, a do Big Bang, a dos cristãos e há mais outras várias teorias. Bom, agora vamos falar dessa imagem aqui. Analise.
podem ter notado, são pedras de minerais essas imagens aí. Então, vou falar um pouquinho. Os minerais são formados por um resultado de processos físicos e químicos de um ambiente assim, de um ambiente geológico no caso. Bom, há mais de 2.000 tipos de pedras de minerais, 2.000 tipos de formatos e formas diferentes. Por exemplo, há alguns minerais na forma cristalizadas, outros na forma redonda, outros na cor preta, na forma quadrada. Tem vários tipos, alguns formam de um tipo, outros de outros, mas também são compostos de vários elementos atômicos, por exemplo, como o silício, o oxigênio, entre outros. Bom, isso, os minerais. Essas 5 imagens que eu falei, elas têm a ver com o ambiente. Isso tudo acontece no nosso ambiente, ao redor de nós. A imagem agora é um simulador de ciclone. Bom, esse aparelho ele é capaz de reproduzir um ciclone semelhante a um real. O que isso faz? Bom, esse aparelho nós podemos analisar como acontece um ciclone na água. Por exemplo, o vento sopra a água e a água gira tão intensamente que forma um funil de água. Mas isso não ocorre também só na água, pode ocorrer na superfície também. Quando o vento atinge uma nuvem que faz um funil de nuvem, ela não é problema se não encostar no chão. Mas se encostar no chão, se tocar no chão, daí tem problema. E tudo isso está relacionado, tudo isso que eu falei está relacionado ao meio ambiente. Tudo isso que eu falei, ele acontece tudo ao nosso redor, acontece ao redor do ser humano. E é isso aí, mais um Jornal Redação News prontinho. Valeu, galera, até mais!